Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Sermão Poderoso. É um prazer ter você aqui, Professor Will. E nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas para você que quer começar a pregar. Muita gente tem mandado mensagem, fala: professor, eu tenho muita dificuldade, eu quero aprender a pregar, eu não consigo ir à frente, as ideias não vêm em mente, dá um branco, ou eu sou muito tímido, não consigo falar para um monte de pessoas lá sentado na igreja. Então vamos lá, ó. Siga algumas dessas dicas que eu vou dar, eu tenho certeza que você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Primeira dica que eu dou: peça que Deus te capacite. Ore a Deus, se coloque nas mãos dele, porque o trabalho é dele. Ele tem interesse que você se coloque aí nas mãos dele e seja usado na obra, no ministério. A palavra de Deus diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então, quanto mais ceifeiro, mais rápido a pregação do evangelho se completará. Então, coloque nas mãos dele, peça: Senhor, eu quero aprender a pregar, eu preciso do dom, me capacita, me usa, derrame sobre mim o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus fará a obra em você. Agora, você precisa pedir, você precisa clamar se preciso for. E eu tenho certeza de que Ele vai te usar. Então, primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Ele. A segunda coisa é estudar, meu amigo, é pesquisar, é correr atrás, é ler a Bíblia, ter o seu momento, mas não é ler por ler. Ler por ler, você lê um livro qualquer, um livro aí de história qualquer. A Bíblia a gente medita, e medita de dia e medita de noite. Então, leia a Bíblia, mas leia com o objetivo de aprendizado, de devorar, de colocar em prática na sua vida para que haja uma transformação e em seguida a educação, o aprendizado. Então, faça a sua parte. Deus fará a parte dele, que é te capacitar, mas para isso você precisa fazer a sua, que é buscar o conhecimento na palavra dele. E aí eu tenho certeza que você terá os argumentos dados por ele necessários para a pregação do evangelho. E a outra dica que eu te dou é tente identificar qual é a sua dificuldade. Eu tenho dificuldade em formatar a argumentação. Eu tenho dificuldade em montar um sermão com todos os blocos necessários. Ou eu sou muito tímido, eu não consigo ir à frente falar para um monte de gente. Seja qual for a sua dificuldade, se você está começando, o primeiro passo para quem está começando é: se inspire em um pregador. Se inspire em um pregador, na forma como ele prega, nas mensagens, até você adquirir o teu jeito, a tua personalidade. E outra dica é: conte uma história. É isso mesmo, é um sermão histórico. O que você vai fazer? Você vai pegar uma das inúmeras histórias bíblicas e contar. E quando você contar a história bíblica, seja aquela história que você ouviu desde quando você era criança, né? A gente cresce ouvindo histórias. Mas eu não nasci na igreja. Então, desde quando você se batizou, conheceu a mensagem aí da tua igreja, escolha uma dessas histórias e conte essas histórias para a igreja. E existem 2 formas de você contar a história em um sermão histórico. É você pegar o sermão, você vai ler a história, né? Por exemplo, se você for pregar sobre o dilúvio, você vai ler o texto todinho e aí em seguida você vai fazer as aplicações para a igreja. Ou você vai ler uma parte, porque se a história for muito grande vai ficar cansativo, você vai ler uma parte e terminar de contar aí de cabeça. Terminou de contar a história, agora você vai fazer as aplicações. O que essa história ensina para a igreja hoje? Por exemplo, se você for contar aí no seu sermão a história de Noé, conte a história todinha conforme a Bíblia relata, tintim por tintim, e no final você vira e fala: irmãos, o que a gente pode aprender com essa história? Ou, irmãos, 5 coisas nós podemos aprender com essa história. A primeira coisa, e aí você fala, a primeira coisa é obedecer o que Deus manda. Noé obedeceu. Segunda,
é que não devemos duvidar da palavra de Deus. Você precisa acreditar que o que Deus promete Ele cumpre. Terceira, e você vai falando uma a uma. São 3 coisas que a gente pode aprender com a história. E você pode fazer as aplicações no final, após você contar a história, ou você pode fazer as aplicações durante a contagem da história. Você está contando, pegue um ponto de aplicação e fale um pouquinho sobre aquele ponto. Continue, pegue outro ponto. Por exemplo, o que é ponto de aplicação? É quando você conta a história até o momento em que aconteceu alguma coisa. Houve algo ali que você pode pegar como exemplo e trazer para a igreja. Deus falou para Noé que ele mandaria um dilúvio, uma tempestade enorme que destruiria com a terra. E que Noé deveria construir um grande barco, uma arca, e pregar para que todos aqueles que quiserem ser salvos, que entrem na arca. O que Noé fez? Ah, Senhor, olha o ponto de aplicação aqui. Noé não perguntou a Deus, não questionou, Noé não duvidou. Noé foi e fez a arca. Então, meu amigo, quando Deus te der uma ordem, não duvide, não questione, não tente racionalizar, não. A ordem de Deus é para ser cumprida, não para ser questionada. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que recebeu uma ordem de Deus e está aí sem querer cumprir, porque está questionando, está tentando racionalizar, não acredita, não confia no poder de Deus. Meu irmão, vai e faça. Se Noé não tivesse ido e feito, Noé teria perecido. Então, esse é um ponto de aplicação. Qual pode ser outro ponto de aplicação nessa história? É que Deus foi lá e pregou para os animais, ordenou que os animais fossem e entrassem na arca. Os animais seguiram a Deus. Aí você pode pegar como exemplo quando Jesus falou com a tempestade obedeceu a Deus. E nós, muitas vezes, não queremos obedecer a Deus. Nós que somos humanos, racionais, não queremos obedecer à voz de Deus, à ordem de Deus. Obedeça, meu irmão, à voz de Deus. A quem desobedece à voz de Deus, quem desobedece à ordem de Deus, carrega para si maldição na vida. Felizes aqueles que vivem sob as ordens de Deus, né? Quem medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então esse é um outro ponto que você pode trazer para a vida da igreja. E vários outros na história. Procure os pontos de reflexão que há num texto bíblico e à medida que você for contando, chegou no ponto, pare e traga como reflexão para a igreja. Toda a história bíblica tem vários pontos de reflexão. Você pode contar a história e trazendo os pontos para que a igreja reflita e traga consigo ali e coloque em prática na vida para que haja aí transformação na vida. Ah, mas eu tenho dificuldade em pregar para uma igreja com 50, 100 membros. A tua igreja tem um departamento infantil, tem um departamento para criança, então vá lá, comece pregando no departamento para criança. Fale com a irmã responsável, com o irmão responsável pelo departamento, fale, hoje sou eu, o próximo domingo, o próximo sábado, a próxima quarta, eu quero ir lá pregar no Ministério da Criança. E aí você vai lá e conta uma história, você vai contar, lógico, de acordo à idade, você vai contar com os trejeitos, com o formato para a criança. Depois vá para o adolescente, vai para o juvenil, vai para os jovens, aí vai subindo até chegar nos adultos. Quando você chegar nos adultos, você já vai ter exercitado, porque pregação é isso, é o poder de Deus manifestado na vida daquele que busca e exercita. Se você não for fazer, o poder de Deus não vai se manifestar na sua vida. Quando Deus falava com os profetas no Antigo Testamento, pedia para que eles fossem lá pregar, se eles não fossem, o poder de Deus não era manifesto. Deus só vai se manifestar na sua vida depois que você pedir a Ele para que Ele te use quando você começar a exercitar. Aí você vai ser usado. Sem o exercício, sem você ir fazer, você nunca será. E para quem não consegue, a melhor forma é começar com as criancinhas. Vai subindo a faixa etária de idade até chegar nos jovens, depois nos adultos. Vai ser muito mais fácil para você que tem dificuldade do que você já começar agora indo para os adultos. Tá certo? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Deus te use, meu irmão. Deus te use, minha irmã, poderosamente. Que você seja um grande instrumento nas mãos dele. Se a dificuldade continua, persiste, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que pode te ajudar aí nessa empreitada, tá? Vai ajudar. Esforço poder de Deus com esforço humano. O poder de Deus, ele vai te dar. O esforço humano, clica nesse link aqui que ele vai te ajudar a fazer a sua parte com exímio e com precisão para que o poder de Deus seja manifesto poderosamente em sua vida, tá bom? Deus te abençoe.